Olá, pessoas da Idade Média. Antes de começar essa história, peço que deixe seu like. Um abraço quentinho, e vamos lá! Estávamos em 1095. O ano em que o mundo europeu, um lugar normalmente ocupado em discutir se o joio era mais herege que o trigo, decidiu que precisava de uma viagem. Não uma viagem de férias, claro. O conceito de férias ainda não tinha sido inventado, a menos que você contasse passar um dia inteiro sem ser assaltado. Não, o que a Europa precisava era de uma cruzada. Imagine a cena: França, cidade de Clermont. O Papa Urbano II, um senhor que, sejamos honestos, tinha um senso de marketing muito à frente do seu tempo, sobe no palanque. Ele não estava ali para falar sobre a nova receita de pão. Ele estava ali para lançar o produto mais ambicioso da Idade Média. O discurso dele, recontado por séculos de sussurros, foi basicamente o seguinte: meus caros, vocês estão aí, brigando por terrenos inomeados. Vizinhos roubando galinhas uns dos outros. A vida é um caos. Mas eu tenho uma solução que é, vejam bem, muito mais elegante. Esqueçam as galinhas. Há um lugar muito, muito distante, chamado Jerusalém. É a Terra Santa. E, por sinal, ela está sob o controle de pessoas que não nós. O que é, claramente, um ultraje logístico. E aí ele soltou o brinde: se vocês forem, lutarem, e, bem, se morrerem, isso conta como um upgrade de primeira classe direto para o céu. Sem escala. Todas as suas dívidas de pecado? Perdoadas. Pensem bem, é a promoção Pague um Leve ao Paraíso do milênio. O que se seguiu foi menos uma resposta piedosa e mais um frenesi de liquidação. As pessoas não ouviram Libertem a Terra Santa. Elas ouviram dívidas perdoadas e aventura garantida. Era a chance de sair de casa, ver o mundo, e talvez roubar umas joias exóticas, sob a mais alta autoridade moral. Se fosse hoje, o Urbano II teria quebrado a internet com a hashtag #DeusVult. E assim, o Papa, o influencer original, assistiu enquanto milhares de pessoas costuravam cruzes vermelhas em suas roupas. Muitos nem tinham dinheiro para a viagem, ou um mapa, ou, francamente, a menor ideia de onde ficava Jerusalém. Alguns achavam que ficava logo depois daquela montanha ali. Nasceu, então, a primeira onda, a Cruzada do Povo. É aqui que a história fica intrigantemente cômica. Liderada por um certo Pedro, o eremita, um sujeito pequeno, de barba grisalha e que andava de mula, com a aura de um tio que perdeu o caminho para a festa de família, essa cruzada era menos um exército e mais um piquenique caótico de 30.000 pessoas que tinham esquecido o cesto. Eles se puseram a caminhar, cruzando a Europa. Mas, veja bem, esse era um grupo que achava que logística era uma palavra em latim para Deus proverá. Eles não tinham suprimentos. Eles não tinham disciplina. Eles não tinham ideia do que estavam fazendo. O resultado? Bem, eles começaram a roubar. Mas não roubaram os inimigos. Eles roubaram as galinhas dos cristãos ao longo do caminho. O que levou o povo local a se perguntar: estamos sendo invadidos por uma força islâmica, ou por um bando de peregrinos famintos e confusos com péssimas maneiras? Quando finalmente chegaram perto de Constantinopla, o imperador bizantino, Aleixo I, deve ter olhado pela janela e pensado: que bom! Os reforços da Europa são uma multidão de desajustados, estão brigando por um pato no pátio. Talvez eu deva dar-lhes um mapa e uma passagem só de ida para a Ásia Menor. E talvez uma tigela grande de mingau. E foi exatamente o que ele fez. Ele os enviou para o território inimigo com a esperança de que, talvez, o exército turco estivesse muito ocupado rindo para lutar. Não deu muito certo. Mas, o show tinha que começar, não é? Se a Cruzada do Povo foi o trailer amador e caótico, a primeira cruzada, a que veio a seguir, foi o blockbuster de alto orçamento. Mas, como todo bom blockbuster, tinha problemas de bastidores imensos. Os cavaleiros de verdade, a nata da nobreza feudal, finalmente se puseram a caminho. Pensem neles como as celebridades medievais. Eram grandes, barulhentos e tinham, armaduras.
o que já era um diferencial e tanto. Eles não tinham um líder supremo, o que, para um exército, é como tentar fazer um time de futebol onde todo mundo quer ser o atacante e ninguém quer ser o goleiro. O resultado foi uma coleção de egos ambulantes. Tínhamos o ardiloso Boemundo de Taranto, um normando enorme, charmoso e, francamente, um mercenário disfarçado de cruzado. Ele estava ali pela aventura, pela glória, e, principalmente, por um feudo que pudesse chamar de seu no Oriente. Ele era o cara que sempre tinha um plano secreto e duvidoso. Ao seu lado, Godofredo de Bulhão, o protótipo do cavaleiro piedoso. Sincero, estoico e com a única ambição de pisar em Jerusalém. Um homem honrado que passava a maior parte do tempo tentando impedir que Boemundo incendiasse o acampamento por acidente ou de propósito. E o temperamental Raimundo de Saint-Gilles, um conde rico e teimoso que achava que, por ser o mais velho e o mais rico, merecia a palavra final. Ele e Boemundo se odiavam com uma intensidade que faria inveja a qualquer reality show. Eles brigavam tanto que o exército às vezes parava só para ver a rodada de insultos do dia. O imperador Aleixo I, em Constantinopla, deve ter suspirado fundo ao ver essa nova leva. Ótimo, ele pensou. Mais gente que tem que jurar fidelidade a mim, mas que, no fundo, só quer saquear minha capital. Pelo menos desta vez eles têm cavalos. A maior confusão, porém, não era o ego, era a logística. Tentar mover 40.000 homens, mais cavalos, mulas e lacaios, do oeste da Europa até o Oriente Médio, sem Google Maps, sem rest-stops e sem um orçamento claro, era o cúmulo da audácia. A cada cidade que passavam, o problema era o mesmo: comida. Eles tinham fé, mas não tinham feijão. Muitas vezes, a única forma de reabastecer era, bem, saquear os povoados vizinhos. De novo, os cristãos locais eram os primeiros a sofrer. Eles avançaram, meio por sorte, meio por brutalidade. O ponto de virada, e de maior drama tragicômico, foi o cerco de Antioquia. Antioquia era a primeira grande cidade-chave. Uma muralha gigantesca, uma fortaleza quase impenetrável. Os cruzados chegaram lá, confiantes, e pensaram: vamos cercar. 2 semaninhas, no máximo. Errado. O cerco se arrastou por 8 longos meses. Foi menos um cerco militar e mais um acampamento de camping que deu terrivelmente errado. As pessoas morriam de fome, de frio e, provavelmente, de tédio. Os cavalos estavam sendo comidos. As armaduras, que pareciam tão imponentes, enferrujavam sob a chuva. Os nobres, trancados em suas tendas, discutiam quem tinha culpa pelo atraso. Era como uma reunião de condomínio muito hostil, mas com espadas. Boemundo sugeria planos arriscados, Raimundo bufava, e Godofredo rezava mais alto. Quando a situação parecia insustentável, e a deserção estava no auge, entra em cena o elemento divino mais conveniente da história, a lança sagrada. Um padre, um tal de Pedro Bartolomeu, que, convenhamos, era o mestre da encenação, alegou ter tido visões. Segundo ele, a lança que perfurou o flanco de Cristo estava enterrada ali, debaixo da igreja de São Pedro. Os líderes, desesperados, cavaram. E, claro, encontraram um pedaço de ferro enferrujado que poderia ser a lança. Se era autêntica, ninguém sabe. Mas o que importa é o efeito. O moral da tropa, que estava mais baixo que o chão, explodiu. De repente, eles tinham um artefato sagrado, um talismã, e voltaram a se sentir invencíveis. Com a moral renovada, e com a ajuda de uma traição interna, eles tomaram a cidade. Mas, vejam só o azar, no momento em que a festa da vitória estava começando, um novo exército muçulmano chegou para cercar os cruzados que estavam dentro de Antioquia. É isso mesmo. Eles foram de cercadores a cercados em menos de 24 horas. Uma reviravolta digna de comédia de erros. Pobre Boemundo. Ele mal teve tempo de escolher a melhor casa para confiscar. Obrigada por acompanhar até aqui, porém, a história terminou por hoje. Se quiser ver o fim dessa aventura, não perca o vídeo de amanhã. Até mais!